Meus irmãos, estamos iniciando mais um momento, mais um evangelho que sempre fazemos aqui no nosso lar, no canal do nosso lar, Francisco de Assis. É com grande prazer que damos continuidade a este evangelho. E sempre para iniciar, fazemos a prece. Como cada um se sente à vontade, de olhos abertos ou fechados, a forma mais fácil de se concentrar, possamos assim elevar nosso pensamento a Deus e agradecermos a oportunidade de conhecermos os ensinamentos do Cristo. Agradecemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita por nos esclarecer tudo o que precisamos para o nosso caminhar. Que possa iluminar os nossos irmãos do lar, possa iluminar a cada um que tanto necessita, seja encarnado ou desencarnado, que possa estar sempre em conexão com o Pai. Nos ilumina, nos guia, que cada palavra que aqui for deixada possa tocar a todos os corações que necessitam. Fica conosco, Pai, que assim seja. E hoje no nosso Evangelho, para a gente dar continuidade, nós estamos no capítulo 4, que intitula-se Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um tema que muitas pessoas, principalmente que não são da doutrina, questionam, que é sobre a reencarnação, e com certeza todos a gente já vem tendo esse entendimento no caminhar dos evangelhos dentro desse capítulo. Nós vamos dar continuidade hoje nos itens 16 e nos itens 17. E no item 16 traz o seguinte ponto: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas, sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Então, nos traz a reflexão de que a ideia da reencarnação não é uma ideia da doutrina espírita, ou não é a ideia que veio com a doutrina espírita. Muitas vezes a gente se questiona e acha que surgiu através do espiritismo, e assim não foi. Então ele está mostrando que os judeus já tinham essa ideia, inclusive o Cristo falou sobre isso. E nada mais é do que a reencarnação, do que uma oportunidade de aprendizado. Como seria Deus na sua justiça se não tivéssemos a reencarnação? Por isso que ele trata que é negar o Cristo, porque o Cristo sempre traz que Deus é justo, bom, misericordioso. Como poderíamos evoluir, aprender em apenas uma só estadia, chamamos assim, na Terra? Como poderíamos compreender tudo que há no universo em apenas uma existência? Seria muito complicado. E por isso que a reencarnação vem nos dar essa oportunidade, nos mostrar que temos oportunidades de aprendizados. Não que possamos deixar para depois, porque o melhor momento de evoluir é o agora, é o presente. É essa encarnação. Mas também para não nos revoltarmos quando alguém vem com alguma doença, quando uma criança com 1, 2 anos vem acometida de doenças graves e a gente fica sem explicação se não tivesse a reencarnação. Perguntaríamos o porquê daquele sofrimento num ser tão pequeno e que surgiu agora. E aí a reencarnação é o ponto que vem nos esclarecer. E que não é algo que veio com a doutrina espírita ou com Kardec, mas é algo que veio com Cristo. Então a gente negar a reencarnação é a gente negar a palavra do Cristo. É negar algo que já vem de muito tempo
que é essa ideia da reencarnação. E aí no Evangelho, eles continuam da seguinte forma: a essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos, quando se trata de remontar dos efeitos às causas. Pois entendemos que nada é por acaso. E se assim não fosse com a reencarnação, por que do sofrimento de alguns que nada fizeram? Por que do sofrimento de outros? Ou daqueles que vieram numa condição melhor, se também nada de bom fizeram? Então, a reencarnação vem para nos esclarecer esse efeito da causa. E não que a gente coloque que todos os sofrimentos são de reencarnações passadas. Não. E às vezes nós espíritas até julgamos: fulano passa por isso porque fez algo de ruim na outra vida. E se ele veio como missão? Então a gente também não pode generalizar. Mas isso nos ajuda a entender, a compreender o avanço do nosso espírito e a imortalidade do nosso espírito para esse crescimento até atingirmos a bondade, até atingirmos a evolução, até atingirmos a poder olhar para o outro com mais empatia. E isso advém de um crescimento nosso moral, espiritual. E para isso precisamos da reencarnação. E aí eles continuam: a reencarnação surge da necessidade absoluta como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Muito bem concebida. É lei da natureza. É a nossa forma de aprender. São os momentos que vivenciamos em que iremos aprender. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta e que a gente percebe. Das injustiças da vida, se não existisse a reencarnação, como conseguiríamos entender? Por isso que o Cristo vem nos esclarecer isso. E aí ele diz que sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. E está dentro desse conhecimento da reencarnação o sentido da vida, o sentido do aprendizado, o sentido do crescimento nosso. E que a reencarnação é oportunidade para crescermos, é oportunidade de fazermos e realizar no agora o bem que o Cristo veio nos ensinar. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós.